10 de maio é celebrado o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus, uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, isto é, o próprio organismo ataca órgãos e tecidos. Quem vai esclarecer tudo isso para a gente é a reumatologista Maria do Socorro Albuquerque. Lembrando que você pode participar com a gente enviando perguntas e sugestões pelo WhatsApp 98447 4259. Seja bem-vinda, doutora, Obrigada, ao Você em Dia e com um assunto tão importante que é esclarecer a sociedade sobre lúpus, que é uma doença ainda pouco conhecida, né? A gente conhece pelo nome, mas não especificamente o que seja. Então, é uma doença inflamatória, autoimune, crônica, então ela não tem cura, ela tem controle com o tratamento adequado. Então, esses pacientes, para que eles desenvolvam a doença, eles têm que ter uma base genética, eles têm uma predisposição genética. E alguma coisa no ambiente faz com que a doença apareça, que a gente chama de gatilho. E pode ser uma infecção viral, uma infecção bacteriana, ou mesmo uma exposição solar mais prolongada. E isso ocorre porque há um descontrole no sistema de anticorpos, que são as nossas células de defesa, que passam a produzir substâncias que podem atacar as juntas, os tecidos, que é a pele, os órgãos internos, levando a alguns sintomas da doença. Existem dois tipos, é isso? Tem uma diferença de gravidade, os dois são graves ou não? Que é o cutâneo e o sistêmico? Isso. O cutâneo, ele atinge basicamente a pele, então ele é menos grave do que o sistêmico. No entanto, pessoas que tenham o cutâneo podem desenvolver o sistêmico ao longo do tempo. Então, esse cutâneo, ele atinge mais a parte do rosto, né, a orelha, o couro cabeludo, que pode dar lesões cicatriciais, inclusive com perda da parte do cabelo nessa região. Doutora, ainda é uma doença, pelo que eu li, fui pesquisar, ela é complexa e difícil de diagnosticar. Em relação a essa pergunta, uma internauta mandou uma pergunta para a senhora. Vamos ver, é a pergunta da Ana Beatriz Barreto. É uma doença muito difícil de diagnosticar, mas existe uma outra característica específica que ajude a não confundir com outras doenças autoimunes? Na verdade, essa doença ela se confunde com várias doenças, especialmente com as doenças infecciosas. Justamente por ser sistêmica, então todos os órgãos praticamente, inclusive a pele, pode ser atingida. Então, existem características que só o especialista vai conseguir identificar, embora que outros colegas clínicos já suspeitem, mas existem diagnósticos diferenciais. Então, aqui na nossa região tem muita dengue, malária, leishmaniose, hanseníase. Então, são coisas que também dão lesões cutâneas. E sintomas sistêmicos, como febre, queda de cabelo, dor na junta, inchaço na junta, que são as artrites. Então, existe uma lesão característica do lúpus, que é a lesão do Hashimoto, que é a lesão em asa de borboleta, que dá aquela parte vermelha nas maçãs do rosto, né, nessa região aqui do dorso do nariz, mas que poupa esse suco nasogeniano. Isso daí já é uma atenção que a gente tem que ter. Nem todas as pessoas desenvolvem essa lesão. Mas quando desenvolve a lesão, é uma das coisas que chama bastante a atenção. Doutora, tem pergunta pelo WhatsApp, né, Luma? Luma Chaves de volta aqui com a gente, um pouquinho maior, né, Luma? Sim, tô volta às telinhas aqui da TV Cultura. E o nosso WhatsApp tá bombando aqui. E hoje eu vou ler a pergunta da dona Ana Flávia, do São José. Ela disse que descobriu ter lúpus recentemente e quer ter filhos no futuro. É possível pacientes com lúpus poderem ter filhos no futuro? Sim, é possível se a doença estiver controlada. Então, quando as pessoas que têm lúpus têm envolvimento renal grave, nós não indicamos realmente a gravidez, porque durante a gravidez, exatamente por causa das alterações hormonais que ocorrem, é tanto que essa doença ela atinge mais mulheres na idade fértil, né, entre 20 e 45 anos de idade. Então, existe um papel hormonal muito importante na doença. Então, durante esse período da gravidez, há realmente uma grande exacerbação desses hormônios, que isso pode trazer a atividade da doença, fazer a atividade da doença. Então, se não tiver compensada, a gente contraindica que haja gravidez naquele momento que a doença, mas assim, pode engravidar, mas no momento certo e quando a pessoa estiver bastante compensada
do quadro da doença. Doutora, tem mais? Tem mais uma. Vamos lá. Ela também perguntou se tomar anticoncepcional pode ser um fator de risco para se adquirir lúpus. Não para se adquirir o lúpus, mas as pessoas geneticamente predispostas, quando realmente se expõem ao uso do anticoncepcional, exatamente por haver nessa faixa etária, né, de mulheres na idade fértil, então há uma grande contribuição hormonal no desencadear da doença. Então a gente realmente contraindica também para as pessoas que tenham lúpus usar anticoncepcional. Tá bom, obrigada. Daqui a pouco você volta. Ela falou uma coisa interessante em adquirir, né? Então é bom a gente bater essa tecla que é algo que a pessoa tem a predisposição por causa da genética, que é diferente de um fator hereditário, não é hereditário. É porque, assim, não está extremamente, assim, bem estabelecido a etiologia da doença. Mas por que a gente acha que tem fator genético ligado? Porque gêmeos homozigóticos, eles têm 100% de concordância na doença. Então, isso já demonstra que há essa predisposição genética. Eu estava pesquisando também e estima-se que existam aproximadamente 200 mil brasileiros com lúpus. Então, é aquela coisa que eu falei anteriormente. Existem casos, a gente ouve falar, mas as dúvidas são muitas. Então, existe uma falta de conhecimento. Pergunta, essa falta de conhecimento, ela gera certo preconceito? Eu não diria preconceito, mas um tardar no diagnóstico. Então, tem pessoas que demoram um pouco no diagnóstico exatamente porque é uma doença que ela é multifacetária, então ela tem vários sinais e sintomas. Geralmente, ela já passou por vários especialistas, vários médicos, e há uma certa tendência a achar que o último médico é o melhor. Mas porque os outros já pesquisaram, os outros já pediram alguns exames, existem alguns exames que nos ajudam no diagnóstico. Tem que ter a parte clínica, os sinais e sintomas na pessoa, e o laboratório ajuda um pouco diante de algumas alterações. Se eu perceber qualquer característica que a senhora falou anteriormente, é sempre com reumatologista que a gente se cuida? Quem que a gente procura primeiro? Então, assim, vai depender de qual porta de entrada será para esse doente, né? Se for alguma coisa grave, é um pronto-socorro, um colega do pronto-socorro ele vai estar habituado a atender pacientes graves, então vai chegar um momento que ele vai pensar nesse diagnóstico. A parte já das consultas do SUS já são um pouco mais demoradas, e a parte privada você vai ter um acesso mais claro com isso. Mas assim, o especialista nesta área é o reumatologista. Se existe algum sintoma só de pele, pode ser o dermatologista também. Se houver envolvimento renal, que às vezes tem pacientes mais jovens que já começam com envolvimento renal, aí tem um nefrologista. Então, quer dizer, é uma especialidade, a reumatologia, que tem uma interface com várias outras especialidades. Por ser uma doença sistêmica, pode atingir qualquer órgão. Então, o reumatologista, como ele é um médico que se formou na área de clínica e fez uma subespecialidade na reumatologia, então são 4 anos de residência, ele tem que ter um conhecimento de várias outras especialidades. Então, ele realmente é o profissional mais indicado quando se pensa nessas doenças autoimunes, e lúpus é uma delas. Doutora, a gente terminando a nossa entrevista, mas eu tenho mais uma pergunta de internauta. Vamos ver, produção? Olá, meu nome é Rebeca Soares, eu sou aluna da UEL e eu tenho uma pergunta. O lúpus, ele mexe muito com o psicológico da pessoa que é diagnosticada. Como a família e os amigos, eles podem ajudar a lidar com isso? Então, a própria doença já pode ter alterações que a gente chama de neuropsiquiátricas, né, como psicose, inclusive a depressão. E claro que uma pessoa, numa idade que a gente já comentou aqui, essa doença pode atingir de criança a idoso, mas a faixa que mais ocorre é entre esses 20 e 45 anos de idade. Então, você imagina que a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença crônica, autoimune, onde ela vai precisar tomar medicação praticamente para o resto da vida. Então, isso impacta, com certeza, negativamente nessa parte psicológica. Então, o que a gente chama de educação, tanto do paciente quanto da família. Então, tem que ter esse apoio familiar, porque a gente faz um diagnóstico, a gente institui um tratamento que hoje é compartilhado com o paciente, mas se não houver uma aderência, uma educação para que ele consiga tomar a medicação, identificar quando realmente a doença descompensa, para procurar ajuda, isso daí realmente vai impactar muito no desfecho da doença. Então, essa parte da ajuda familiar é fundamental. Luma tem mais uma pergunta. A Luma. O Jefferson Cardoso, do Aleixo, perguntou qual é a relação do lúpus com o sol.
Sim, a exposição solar, que são na verdade, aí é o raio ultravioleta, né? Então, quando essa pessoa se expõe ao sol, ela desenvolve o que a gente chama de fotossensibilidade, que é uma das características das lesões cutâneas do lúpus. Tem essas e outras, mas essa é uma das mais evidentes, é o que faz o rash malar, que é aquela lesão em asa de borboleta. Quando existe essa exposição solar, algumas substâncias são liberadas, né, por essa agressão dos raios ultravioletas, né, na pele, que destrói o que a gente chama de queratinócitos. E essas proteínas que são quebradas, elas são apresentadas a esses anticorpos, que são as nossas células de defesa. E isso gera uma grande produção de substâncias que exatamente causam as lesões cutâneas e que pode também gerar manifestação sistêmica. Por isso a orientação de não exposição solar, usar protetor solar, inclusive quando estiver fora do ambiente solar. Luzes, né, e a própria claridade pode gerar as lesões. Então é essa a relação. Doutora, quero agradecer, muito obrigada pelos esclarecimentos e fica o convite para a gente retornar ao assunto e diversos assuntos aí que eu sei que a senhora vai poder contribuir com a gente. Muito obrigada. Claro, com certeza, é um prazer. Eu sou a representante da sociedade, eu estou presidente da sociedade e nós temos vários outros dias de doenças, inclusive da espondiloartrite, que é agora dia 20. Nós teremos da síndrome de Jogre, que é uma doença também negligenciada um pouco. Em outubro nós temos da artrite reumatoide, da osteoporose. Então a senhora vai voltar aqui muitas vezes. À disposição. Estão passando na telinha. Muito obrigada, doutora.